mais detalhadas a respeito disso. Estou esperando a resposta aqui de uma pessoa importante para poder dar as informações completas. A informação que chega inicialmente é que houve um contato e que o Carille já descartou. O Carille já descartou a possibilidade. Ele acabou de renovar com isso. Renovou no fim do ano, e até com, para quem não sabe, com a anuência do atual presidente. O Atlético, porque o atual presidente foi consultado a respeito. O Atlético ele precisa se definir, né? Porque que linha de treinador que o Atlético quer? O Atlético tinha o Oswaldo de Oliveira, que tinha um perfil. Alguém disse não pro Atlético já? O Cuca. O Cuca já disse não. Alguém mais disse? O Atlético foi atrás do Cuca, né? Que já é também um treinador experiente. Aí, de repente, vai atrás do Fábio Carille. Eu tenho a informação de que o pessoal desse sindicato dos treinadores se reuniu, não todos no mesmo lugar, pelo WhatsApp, conversando, etc. e tal. E eles estavam tentando deliberar, tomar uma decisão de ninguém, nesse ano, aceitar convite do Atlético Mineiro pelo que foi feito. Já fizeram um protesto, né? Sim. Fizeram um protesto nessa rodada. O Paulo Roberto, que é treinador do São Bento de Sorocaba, é vice-presidente da associação. E vários fizeram um minuto de silêncio no final de protesto. Isso a gente viu, mostrou e tal. Isso era uma coisa, um protesto. Agora, essa informação é uma informação nova. Exatamente. Os treinadores, o sindicato se reuniu e estão combinando que ninguém aceita. Eles não se reuniam no sindicato. Eles conversando pelo WhatsApp. O que nós vamos fazer, não sei o que lá. E alguém deu essa ideia, que eu até tinha comentado isso aqui. E alguém deu essa ideia, foi no domingo à noite. Eu comentei isso aqui, acho que foi na segunda. Você falou, se eu fosse treinador... Eu faria isso. Mas aconteceu, olha, foi uma coincidência. No domingo, eles trocaram muitas mensagens e eles estavam tentando chegar no consenso de, neste ano de 2018, nenhum treinador aceitar o Atlético Mineiro. Mas isso vai ser formalizado? O sindicato vai... Fica ali, sabe... se alguém aceitar, vai ficar numa situação complicada. Então. É exatamente como você falou. Tá no grupo, foi tirado se você fosse presidente do Botafogo, você faria um churrasco no campo. Pro treinador também. Eles não vão divulgar. Não vão divulgar, mas ninguém vai aceitar. Entendeu? Duvido, gente. Seria uma coisa inédita. Duvido que o Atlético vai ficar sem treinador. Eu não acredito na união e aliança de treinadores. Eu também acho que não. Eu acho que está mudando muito. Eu acho que está mudando muito. Os treinadores estão muito unidos nesse momento. Há uma solidariedade entre eles. Há um respeito. Não é 100%. A gente sabe muito bem disso. Tem treinador que fica ligando aí para... Escuta, eu tô aqui, hein? Qualquer coisa, tô vendo que o time aí não tá indo bem e tal. Tem. Mas o episódio envolvendo o Oswaldo, a demissão dele, a gente viu no domingo, que nem lembrou bem o Fabinho Azevedo. Os técnicos, o Paulo Roberto do São Bento, fez um minuto de silêncio. O Levi lá no Japão. Agora, o Roger Machado, o Jair Ventura no Santos, todo mundo. Agora vem cá, se o rapaz realmente não disse palavrão nenhum, o Wagner Mancini, que é um... como ele alega, o Léo Gomide, não é isso? Que foi que o Atlético já liberou ele para voltar a se não houve o palavrão, aquela atitude intempestiva do Oswaldo não justifica uma demissão para vocês? Não, tudo bem. Isso é outra história. E para os outros técnicos? Não, acho que essa é a história. Por que os técnicos estão solidários ao Oswaldo? Porque ele está sendo vítima de uma injustiça? Não de uma injustiça. Aquilo que o Pascoal falou, e é verdade. Essa não é uma história, isso não é um livro, um capítulo. É uma história antiga, claro. Entendeu? E outra coisa, que tem mais uma coisa. Não foi só o Oswaldo que teve problemas com esse repórter. Outros treinadores e jogadores também. Mas o Oswaldo disse isso nessa entrevista. Ele falou assim, mas eu não ligava porque não me afetava. Exatamente. Já tinha sido alertado sobre isso. Ele falou isso no papo com a gente. Eu não vou ficar aqui declinando o nome de treinador, de jogador que teve problema com ele, porque eu não tenho como comprovar isso, mas o que eu fiquei sabendo é que treinadores e jogadores tiveram problemas com esse menino. Então o que acontece? Quando o técnico é demitido depois de um episódio desse, aí um liga pro outro, tá vendo? Eu falei que aconteceu isso, eu também disse, eu não sei o que, não sei o que lá, não sei o que. Aí os treinadores se unem. Agora, mas aí... Eu não estou dizendo que é verdade. Bom, então a gente faz um retrospecto rápido. O Micali teve problema, o Roger Machado teve problemas anteriores ao Oswaldo, né? A gente começa a listar. O Levi teve problema. O Levi teve problema. Mas agora vai ter um problema a mais, porque os treinadores já estavam por causa dessa demissão do Oswaldo de Oliveira. E se procede, então, que agora o Atlético foi atrás do Fábio Carille, que acabou de renovar o contrato... E ele disse não. É mais um problema, não é, Pascoal? É mais uma dificuldade.
Sempre estou conversando com um amigo. Que esse papo lá, ética no futebol não tem ética. Um amigo, nosso companheiro de imprensa de Belo Horizonte, está dizendo o seguinte, que ele também soube, tentou consultar o Atlético disse que não falará a respeito do caso. E o Atlético não falará a respeito se tentou ou não contratar o Carille. Estou até tentando aqui falar com uma pessoa do Corinthians e ainda não me deu resposta. Mas nesse caso do Carille, ainda se aguarda a manifestação. A informação primeira que tem é que durante o período de carnaval, o Carille foi procurado para uma conversa. E essa conversa gira em torno da possibilidade dele se transferir, com a possibilidade de se transferir para o Atlético. A assessoria do Corinthians nega que teve uma proposta. Eu estou dando tudo no condicional porque ainda não tenho informação completa. A informação é que em Belo Horizonte, eu falei com uma pessoa de Belo Horizonte, e me disse o seguinte: a assessoria do Atlético diz que não vai comentar a respeito desse assunto, né? Agora, o Carille pode ter tido uma conversa informal, pode ter tido um contato com um amigo, falar, o que você acha da ideia? Porque quem tem que negar aí não é a assessoria do Corinthians, né, Benja? Quem tem que negar é o próprio Carille, porque muitas vezes aí o clube, quando tem interesse em determinado jogador ou treinador, ele não procura o clube que tem o contrato vigente com o técnico ou com o jogador. Ele vai atrás da pessoa que ele quer. No caso do Carille, antes mesmo dele renovar com o Corinthians, ele já tinha recebido o assédio de outros clubes brasileiros. E o próprio Carille disse que não gostaria de sair do Corinthians. Mesmo naquele negócio, renova, não renova, a diretoria, pera aí, Carille, a gente já vai ver sua situação. Ele ouviu propostas, mas não aceitou trabalhar em outro clube que não fosse Corinthians. E agora não seria diferente. Mas com relação ao Oswaldo... O Cuca, meu menino, o Cuca não aceitou. O quê? Trabalhar no Atlético. O Cuca não aceitou. Ele deve ter outros motivos. Ele alegou o motivo. O Alexandre Galo ligou. Mas não acho que é por causa de ética. Duvido que seja por causa de ética. Desde sexta-feira vinha falando com o Cuca e com o Eduardo Duran. A pessoa falou pra mim que também não é verdade. Mas o Galo falou isso. Não era. O Galo mentiu. Não, então, a informação que eu tenho é essa. Que não era de sexta-feira, não. Que ligaram, a primeira ligação ao Cuca foi no domingo. Não estavam falando com o Cuca, não. Perguntaram no domingo e aí teve a negativa. Depois da derrota para o time lá de... Foi. A Caldense. Quando perdeu foi o jogo Caldense? Domingo. Foi sábado. Foi sábado. No domingo que ligaram pro Cuca. Não ligaram antes pro Cuca. Mas agora, por exemplo, tudo bem, perfeito. Vocês estão falando aí a respeito da ética e não sei o quê. Eu, sinceramente, claro, o Sormani deu uma sugestão que seria o principal. Seria o carro-chefe, se todos os treinadores fizessem isso. Não, mas além da minha sugestão, eu tenho informação que eles estão conversando. Muitos treinadores estavam falando sobre isso. Mas aí tá, Sormani, eu não acredito nessa ética que eles pregam, sabe por quê? Possivelmente esses caras que estão pregando isso devem estar empregados. Com uma boa condição financeira para ficar parado. Pois é. Verdade. A partir do momento que o cara precisa trabalhar, ele vai falar, opa, por causa de ética eu não vou pagar a escola do meu filho, eu vou atrasar o meu cartão de crédito, eu vou perder o meu apartamento. Qual é o treinador top do Brasil que você acha que está em dificuldade? Não tem. Em dificuldade talvez não, mas tem alguns que querem trabalhar. Tem treinadores do Luxemburgo, por exemplo, se o Luxemburgo recebesse uma proposta do Atlético Mineiro, você não acha que o Luxemburgo aceitaria? Se tiver um pacto, hoje, eu duvido. Ele não vai quebrar isso aí. Ele pode não vai quebrar isso aí. Mas a questão não é financeira, gente. A questão não é só financeira, a questão é o cara voltar ao mercado. Eu não acredito se o sindicato dos treinadores deliberarem no sentido de não trabalhar no Atlético Mineiro desse ano por causa da demissão do Oswaldo, eu não acredito que o Luxemburgo vai quebrar uma decisão dessa. O sindicato, tanto dos atletas aqui quanto dos treinadores, o movimento que eles conseguem fazer, fraco, é praticamente irrisório. O que eles fizeram? O movimento aqui, como é que chama aquele negócio do... Bom senso. O bom senso. O bom senso, vamos sentar 1 minuto aqui antes de começar a partida. Legal. Deu em quê? Deu em nada. Mas se a gente argentino, o argentino é um exemplo de protesto. O argentino, Benjamin, quando tem o salário atrasado na Série C do campeonato deles, eles param a Série A. O brasileiro é frouxo. O brasileiro não consegue fazer nada, cara. Essa é a verdade. O brasileiro não é um povo que, teoricamente, é até feio falar isso, mas o brasileiro, pelo fato de não ter entrado em guerra, ele não sabe que é valorizar a terra dele, cara. O argentino sabe, o inglês sabe, o americano sabe. Então o brasileiro ele não tem iniciativa pra nada. O brasileiro é muito modinha. Eu vou sair na rua pra tirar o presidente. Passou uma semana, não sabe nem o que aconteceu. Foi pra levantar cartazinho na Paulista. Pô, vocês estão de brincadeira. Pra faltar aula. É lógico. O senhor está Virou micareta. Protesto no Brasil é micareta, parceiro. O cara quer encher o caneco e levantar cartolina na Paulista. O Cartolina, você acha que o Cartolina... Mas é verdade. Eu vi a cara no protesto pra tirar presidente. Me beija. Meu WhatsApp é tal.
Você é de brincadeira, cara. Você acha que então a manifestação dos treinadores não vale a pena? Não dá em nada, Pascoal. Se ela tiver uma sequência, não mas nada. Ela não tem. É isso que o Mano está dizendo. É um desafio, O bom senso não teve sequência. O bom senso não teve sequência. O bom senso morreu. Essa questão do Atlético, dos treinadores, não é nem questão de sequência. É uma questão de determinamos, chegamos à conclusão, decidimos de que em 2018 ninguém dirige o Atlético. Mas é só o Atlético que faz uma sacanagem com um treinador? Outros clubes não fizeram e não vão fazer esse ano e o sindicato também não vai. É outra história. Porque essa é a história da sequência. Não, a história é outra. A história é a demissão de um treinador por conta de um episódio com um repórter que tem criado problemas com todos os treinadores. Mas tem gente aqui de Minas Gerais falando que não é verdade. O quê? Tá aqui, ó, olha aqui, ó. Marco Antônio, mentira que o Gomide teve problema com outros treinadores e jogadores no Galo. Nunca teve discussão nenhuma, inclusive o próprio Gomide já disse que basta entrar em contato com qualquer ex-técnico e perguntar se teve problemas com ele. Isso é a opinião dele. Eu não conheço. Informação que eu tenho é outra. Quem é Marco Antônio? Trabalha onde e conhece quem? Marco Antônio, manda uma mensagem dizendo quem é. Também me diz quem você é. Who are you? Lembra a música quem você é? Who are you? Diz quem você é. Você é parente, às vezes o cara é parente de um diretor. Vale a opinião dele. Às vezes ele é filho de um conselheiro. Vale. Agora, se o cara é uma média que bancada, às vezes nem é só cara de Twitter. É um perseguidor. É um perseguidor. E vem com uma informação dessa? Olha, a Carol tá brava com o Flavinho. Carol, já? Curioso. O treinador é ruim, faz um péssimo trabalho, ameaça agredir jornalista que questiona seu trabalho e não pode ser demitido. O clube tem que engolir tudo. Brincadeira, né? Eu não falei que o treinador não pode ser demitido. Mas ela também não falou que foi pra você, eu que tô deduzindo. Não, o trabalho do Oswaldo realmente não vinha sendo bom e eu insisto, por mais que o Oswaldo seja como vocês vivem falando aqui, e ele é mesmo, um cara muito bacana, blá, 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 trabalhador, isso tudo, muita gente é. O trabalho não estava sendo bom e se não houve a ofensa do Léo Gomide, se o Oswaldo perdeu a cabeça ali injustificadamente, né, se há uma... Eu acho que justifica-se a demissão também, né, só isso, eu acho normal. Eu não vejo motivo para boicotar o Atlético, entendeu? Isso que eu não estou entendendo. Mas por mais o Flavinho, que o Oswaldo aí, vamos supor que o cara não tenha ofendido o Oswaldo. O Flavinho falou toda hora o técnico mandando embora. Então, mas aí nessa situação, vamos calcular que o Oswaldo não tenha sido ofendido. Ele talvez, não que ele tenha ido de maneira intencional, porque às vezes aí o cara quando está predisposto contra alguém, qualquer movimento que o cara faça na boca, ele pode talvez bocejar, o cara pode dar minha mãe. Não tem dúvida que o Oswaldo achou que o cara tinha ofendido. Pois é, ele pode, claro, eu também, conhecendo pouco que eu conheço do Oswaldo, eu não acho que ele faria isso de maneira intencional se ele não tivesse ouvido nada. Se baseando nesse fato. Então, mas é que tá, Pascoal, é um fato, por mais grave que ele possa parecer, e de fato é, porque ninguém quer ver uma cena como essa, mas, Pascoal, não houve agressão física. Não houve. Chegaram muito próximo disso, tá certo? Tanto o repórter quanto o Oswaldo. Se não tivesse o cara lá, eu não sei nem quem é aquele rapaz Domênico, que interfere, né? Enfim, ele separa os dois ali e não deixa chegar nas vias de fato. Foi uma cena desagradável de se ver? Sim, mas eu não acho que isso possa causar uma demissão de treinador. É um desentendimento, é um ato aí que é reprovável.